Pauline, responda rápido, rasteiro e ligeiro. Construir ou reformar? Depende. Para variar, a resposta depende. Se você também pensa que a resposta é objetiva e direta, se construir ou reformar, qual vale a pena, fique comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar algumas coisas que podem mudar a tua opinião com relação ao assunto. Olá, meu nome é Pauline Moraes, eu sou sócia e arquiteta do escritório Penha Moraes Arquitetura. Bom, hoje eu vou falar para vocês alguns fatores que influenciam na hora de decidir sobre construir ou reformar. Muitos clientes chegam para nós perguntando sobre isso e esperam uma resposta objetiva, que seja direta, se vale a pena ele reformar alguns detalhes do imóvel, se vale a pena ele construir. E nem sempre eu posso responder de maneira rápida ou de maneira direta. A decisão de construir ou reformar, na verdade, ela depende de relacionar vários pontos. Então, por exemplo, um dos fatores que vão direcionar a tua escolha seria principalmente assim o tamanho da interferência que você vai fazer no teu imóvel. Vamos falar então de reforma, né? Eu preciso trocar, por exemplo, uma fiação antiga, ou então eu preciso mudar pontos hidráulicos. Digamos, se for um imóvel muito antigo, pode ser uma tubulação de cobre, pode ser que tenha vazamento, então talvez tenha que ser uma interferência muito grande. Outro ponto a ser considerado dessas interferências é se, por exemplo, os itens que tem em madeira no imóvel são, por exemplo, telhado, portas, janelas, se elas realmente estão inteiras ou se elas estão comprometidas, muitas vezes por cupim ou se elas estão estufadas por umidade. Então são itens que a gente tem que levar em consideração, porque dependendo da quantidade de comprometimento da tua obra, isso pode se tornar um valor extremamente oneroso que não vale a pena reformar esse imóvel. Se a gente tiver então problemas estruturais, uma estrutura que esteja comprometida, em que você vai ter que fazer um reforço, vale a pena você pensar muito bem, porque pode se tornar um desgaste para você ou um custo que você não imaginava na hora de fazer um reforço, ou até mesmo o ideal é que você tenha também um profissional acompanhando para que você saiba como direcionar o reforço dessa estrutura que pode ou não estar comprometida. Então, esse seria um conjunto de informações que você tem que avaliar. O tamanho da interferência que você vai fazer no teu imóvel para avaliar se vale ou não a pena reformar aquilo ou se de fato vale a pena você pôr no chão esse imóvel. A gente já passou por cenários aqui no escritório em que o cliente tinha uma casa, ele iria reformar, ele ia fazer apenas alguns reforços. E no que a gente começou a mexer no imóvel, a gente identificou que a casa não tinha absolutamente nada de estrutura. Até então, a gente brincou. Como é que essa casa parou tanto tempo em pé? Porque ela não tinha viga, ela não tinha pilar, as paredes não eram entrelaçadas, então se tornou uma surpresa, o que é outro elemento que muitas vezes uma reforma traz com ela, é o elemento surpresa. Gente, eu não esperava por uma coisa aqui, eu não esperava por uma tubulação embutida num outro lugar, eu não esperava por um pilar embutido num determinado trecho, então podem surgir junto com a reforma elementos que se tornem surpresinhas, pegadinhas ou que aumentem o custo, o que muitas vezes, igual todo mundo fala, esperei gastar tanto e no fim das contas vou gastar muito mais, porque surgiram surpresas no decorrer. Vamos olhar a reforma só como negativa? Não, gente, não é isso. Vão existir cenários, como eu falei, que conciliando outras informações vai valer você reformar. Por exemplo, eu tenho um imóvel, eu sou adepto a morar num apartamento. Vai valer a pena, digamos, eu comprar um imóvel que seja numa região de extrema valorização, num bairro em que é nobre, que já está estabelecido, você já sabe que aquele imóvel não tem chance de ser desvalorizado por vizinhança, e vai valer a pena de repente eu reformar um imóvel bem antigo ali? Vale. Muitas vezes o imóvel, por ser antigo, ele traz consigo a característica de ser grande, deles serem bem estruturados, de ser um apartamento, de repente um imóvel mais calmo, porque traz moradores da região que são mais calmos. Então vale a pena pensar. Então nem sempre a reforma só traz o lado negativo, a reforma também traz o lado bom das coisas. Então quando a gente vai decidir por construir ou reformar, eu digo para vocês, tem que avaliar cenários reais para a gente poder tomar decisões. A gente nunca vai conseguir falar se vale ou não a pena somente decidindo assim, fazendo a pergunta solta, porque a gente tem que decidir
se aquilo vale a pena naquele bairro, o tamanho da interferência naquele imóvel, para daí a gente decidir se vale a pena pôr o imóvel no chão e construir outro, ou se vale a pena construir em outro bairro. Então a gente tem que conciliar todas essas informações. Então, mais uma vez, a gente chega a uma conclusão. Além de você comparar os cenários para decidir, você teria que ter também um profissional junto de você para auxiliar a tomar essas decisões. Porque muitas vezes você pode achar que uma reforma, mudar um ponto ou mudar alguns detalhes seria uma interferência econômica, mas muitas vezes está embutido aí um custo que nem você espera. E nem só por custo. Vale a pena ter um profissional para que ele oriente se você pode demolir uma parede, se você pode, de fato, subir um pavimento. Então, tomar decisões junto sempre com um profissional, porque ele pode te orientar, ele deve te orientar, na verdade, e ele vai saber te direcionar o melhor caminho para essas decisões. Então, vale a pena estar pensando nisso certinho. Então, este foi o último vídeo das perguntas mais frequentes feitas aqui no escritório, em que a gente tenta ajudar vocês trazendo informações. Espero que tenha sido muito útil para vocês. E se vocês perderam algum dos vídeos, nos acompanhem no YouTube, nos sigam nas redes sociais e fiquem à vontade para estar aqui com a gente ou nos abordarem para trazer mais assuntos ou até mesmo para nos ajudar em casos específicos do que for necessário para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo!